Eu vou caminhar aqui para ser mais objetivo e eu gostaria muito que você permanecesse comigo aí até o final. Vou tentar ser o mais objetivo que eu posso, mas eu quero falar hoje sobre uma questão que para mim é muito cara, né? Quem conhece eu um pouco mais de perto sabe o quanto para mim esse movimento que conduz pessoas a uma decisão por Cristo é muito significativo e muito importante. Talvez, dentro do meu ministério, eu acho que essa seja uma das minhas ênfases. E eu vou explicar um pouquinho o que eu quero dizer isso para você, mas eu denominei esse nosso encontro online com esse tema, do primeiro contato ao batismo. Eu vou tentar, obviamente, que em poucos minutos aqui fazer um resumo do que para mim é esse movimento que nós fazemos dentro de uma igreja local para que nós consigamos recepcionar as pessoas, principalmente aquelas que são novas, que não conhecem a Jesus, que visitam as nossas igrejas, e a gente consiga conduzir essas pessoas a uma experiência em que elas se decidam por Jesus. Então eu vou tentar falar com você hoje basicamente sobre isso, trazer a ideia para você de como nós podemos, com a graça de Deus, obviamente, com a misericórdia e a graça de Deus, como nós podemos dar esse passo, tomar essa iniciativa. Então, se você é pastor, você que está aqui acompanhando a gente, você que está conectado com a gente, eu gostaria muito que você, se puder anotar, depois entrar em contato comigo, eu vou ficar aqui à disposição para me conectar com você, tá bom? Então vamos tentar, deixa eu tentar aqui introduzir para você o que eu estou querendo dizer quando eu falo do primeiro contato ao batismo. É muito importante que você entenda que o meu pressuposto, eu falo a partir de uma visão de quem lidera uma igreja local ou de quem participa da liderança de uma igreja local, e por isso que lives como essa são intencionais para pessoas que querem ajudar a igreja a desenvolver esse movimento. Então, eu vou tentar apresentar para vocês um contexto do que eu estou querendo dizer. E com isso eu quero introduzir e trazer essa ideia aqui para vocês. Eu fiz um curso de plantação e revitalização de igreja nos 2 anos anteriores a esse, né, ano de 2025 e ano de 2024. E nesse curso, nós aprendemos algo que para mim é muito significativo e tem me ajudado a pensar sobre a igreja desde então. Eu aprendi sobre a importância de construir numa igreja local essas 3 culturas, e eu queria compartilhar isso com você, para que você pudesse então ter uma visão um tanto quanto mais ampla da igreja local. Nesse curso nós aprendemos, e eu acho que isso é muito interessante, eu quero trazer para vocês, que toda igreja local precisa desenvolver essas 3 culturas. E que culturas são essas? Primeiro, uma cultura de oração. Não é o tema da nossa live de hoje, mas se você quiser que eu fale sobre isso num outro vídeo, numa outra live, faz um comentário, entre em contato comigo, porque isso ajuda e motiva a gente a falar sobre isso. Mas é importante que nós desenvolvamos uma cultura de oração. Uma cultura de oração é conduzir a igreja a ser uma igreja que ora, uma igreja que tem prática de oração, não só no final de semana, mas isso faz parte da vida da igreja. Segunda cultura é a cultura de discipulado. E aí você deve imaginar o texto de Marcos 16,15, que Jesus nos convida para fazermos discípulos. Essa é a missão da igreja, fazer novos discípulos. Mas precisamos cultivar na nossa igreja local uma cultura de discipulado, em que as pessoas se vejam como discípulos e que elas também se coloquem no papel de discipuladores. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, deixa aqui o comentário, faz contato, porque eu posso falar um pouco mais sobre como desenvolver uma cultura de oração, uma cultura de discipulado, para que você consiga ajudar aí na liderança da sua igreja local, para que isso aconteça com maior facilidade. Mas eu gostaria de desenvolver com vocês hoje, citar aqui essa terceira cultura, que é uma cultura de evangelização. Exatamente isso. Uma cultura de evangelização. Fazer com que a igreja se veja em missão. Todos os seus membros, todas as pessoas que fazem parte da comunidade precisam se ver como missionários, evangelistas. E para isso nós precisamos, enquanto líderes, enquanto pastores, líderes ministeriais, pessoas interessadas no desenvolvimento da igreja, ajudar na construção dessa cultura de evangelização. Então, por exemplo, eu quero focar aqui com você exatamente nessa cultura de evangelização. E eu quero destacar aqui alguns pontos que nos ajudam a entender como nós podemos desenvolver uma cultura de evangelização nas nossas igrejas locais. Primeira coisa, por exemplo, é muito importante que o pastor tenha uma conduta de incentivo pastoral na igreja. Com isso eu estou querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer que o pastor precisa conduzir a igreja, na sua fala, a compreender o ato da evangelização e a viver o ato da evangelização. Vou dar um exemplo simples, porque não é o objetivo do nosso vídeo hoje,
mas eu queria que você pensasse sobre isso. Por exemplo, quando o pastor está lá no final do culto, ele vai concluir o culto. Normalmente, nas nossas igrejas, a gente termina com a bênção apostólica, não é isso? A gente termina com a bênção apostólica. Mas uma dica para quem quer desenvolver uma cultura de evangelização não é você só terminar com a bênção apostólica. Isso eu aprendi com um amigo pastor. Ele dizia para mim o seguinte: olha, na minha igreja local, no final do culto, eu não só dou a bênção apostólica ou a bênção pastoral, como também eu leio o texto de Marcos 16,15. Ou leio o texto que fala sobre a missão. É como se nós estivéssemos enviando a igreja ao campo missionário. Então o culto está terminando, você diz aos irmãos: olha, agora irmãos, nós somos missionários. Vão, preguem o evangelho e façam novos discípulos. Essa pequena atitude, por mais simples que ela seja, ela pode ajudar a igreja local a internalizar a necessidade e a responsabilidade de ser uma igreja missionária. Não é uma atitude simples, é uma atitude muito simples, mas que pode, ao longo do tempo, ir fazendo a diferença na postura e na conduta da igreja. Por exemplo, você pode também, como líder, pastor, lá no seu ministério, na sua atividade ministerial na igreja, na sua influência, desenvolver, por exemplo, série de mensagens. Obviamente aqui os pastores têm uma responsabilidade maior, mas você pode fazer isso no seu ministério de jovens, no ministério de mulheres. A gente vai fazer aqui 3 encontros falando sobre evangelização, como nós evangelizamos as nossas amigas, como falar de Jesus para os nossos familiares, como pregar o evangelho no dia a dia no trabalho. São encontros que você pode conduzir a sua igreja local, você pode conduzir o seu ministério, as pessoas que você influencia, para que essas pessoas elas tenham uma visão missionária ativa. É muito importante que elas tenham uma visão missionária ativa. E como você pode ativar essa visão missionária na igreja? Pregando aos pastores, faça na sua igreja pelo menos 1, 2 séries no ano que fale sobre evangelização. No ano passado, na minha igreja, a igreja de Vila Terezinha, nós fizemos uma série chamada Através de Nós. Com isso, nós queríamos mostrar para os irmãos que Deus age através de nós. Nós estamos no culto, Deus fala conosco, mas quando vamos para a nossa casa, quando vamos para o nosso trabalho, Deus age através de nós. Foi essa mensagem, 4 mensagens falando que Deus age através de nós no trabalho, para abraçar um amigo desesperado. Deus age através de nós na família. Deus age através de nós na vida. Enfim, você pode desenvolver essa ideia na sua igreja local. E por fim, e eu quero conectar essas duas coisas, porque de fato é a ênfase que eu vou dar agora com vocês, você pode desenvolver como uma necessidade a recepção da sua igreja local e a classe de novos membros. E aqui eu quero conectar essas duas coisas intencionalmente, é isso mesmo. Você pode desenvolver, criar uma recepção intencional, porque você vai entender como isso é importante para que você conduza uma pessoa que está chegando na igreja agora até o batismo, né, do primeiro contato aqui até o batismo. Você vai entender como a recepção é muito importante. E a classe de novos membros, ela é aquele ambiente que nós preparamos para de alguma forma conquistar essas pessoas e ensinar valores básicos do evangelho para que elas então se conectem com o evangelho em primeiro lugar, se conectem com a comunidade e aí elas consigam tomar a decisão e ir avançando nesse processo de discipulado que nós estamos propondo aqui. Então deixa eu só fechar essa ideia e aí eu queria te ouvir aqui no chat para ver se você está conectando aqui o que eu estou falando, se está ficando claro. Se tiver alguma pergunta, coloca aí, porque a gente já vai interagindo aqui para que esse conteúdo faça sentido para você. Então eu estou falando aqui especificamente sobre a cultura de evangelização. Nós precisamos criar pelo menos 3 culturas na nossa igreja local: cultura de oração, cultura de discipulado e cultura de evangelização. Eu estou focando hoje na cultura de evangelização. Como pastor, eu desenvolvo uma cultura de evangelização na minha igreja local. Primeiro, incentive as pessoas na sua igreja, fale para elas, explique, envie elas em missão, né? Terminou o culto? Agora vão. O campo está aí. Preguem o evangelho, façam novos discípulos, incentive as pessoas, fale sobre evangelização na sua igreja local. Segundo, pregue sobre isso, conduza a igreja a uma reflexão bíblica que ela entenda sobre isso. E aí, terceiro e quarto, que para mim são tão importantes quanto os 2 primeiros, mas eles se conectam, eles poderiam ser um aqui, que é uma recepção bem treinada e uma classe de novos membros bem organizada. E aí, se você é adventista da promessa, se você é promessista, nós, na nossa igreja, na nossa denominação, nós temos aquilo que chamamos de trilho do discipulado, né? E esse trilho do discipulado, ele é dividido em 4 fases. A fase 1, que fala sobre conhecendo Jesus, a fase 2, que é conhecendo a igreja,
a fase 3, que é conhecendo a doutrina, e a fase 4, que é conhecendo a missão. Do ponto de vista institucional, isso aqui é um roteiro, um esqueleto para ajudar as pessoas a se conectarem com a missão, com o evangelho e se tornarem discípulos de Jesus. Porém, isso aqui é um esboço institucional. Discipular vai muito além disso, mas isso aqui ajuda a construir esse processo de discipulado na igreja. Então, hoje eu vou falar especificamente, agora nos próximos 3, 4 slides, só sobre conhecendo Jesus, que é a primeira fase do discipulado. É quando nós recebemos a pessoa, né, fazemos esse primeiro contato com a pessoa na nossa comunidade e nós encaminhamos essa pessoa para um ambiente mais acolhedor em que a gente vai ensinar para ela alguns temas importantes do evangelho. Gente, e aí, vocês estão comigo aqui? Deixa eu caminhar então com vocês aqui, para a gente falar especificamente daquilo que nós chamamos então de fase um do discipulado. Conhecendo Jesus, conhecendo Jesus. Então eu vou tentar conversar com vocês exatamente sobre isso, essa fase um e como essa fase um pode ser aplicada na nossa igreja. Antes de falar da fase um e dos temas que a fase um tem, né, para serem desenvolvidos numa classe de novos membros, deixa eu voltar aqui rapidamente e fazer um disclaimer aqui, dar uma rebobinada aqui, dar uma voltada. Rebobinada é antiga, né, gente? Só quem é da década de 80 entendeu o que eu falei agora. Mas assim, deixa eu só frisar uma coisa aqui que eu acho que é muito importante. Eu falei pouco, é porque de fato não é a minha intenção hoje me aprofundar nisso. Eu tenho dito aqui, assim, se você percebe algum tema aqui importante, necessário, fala pra mim aqui no comentário, lá na minha rede social, entre em contato comigo, porque eu vou desenvolvendo temas aqui que são importantes e relevantes para vocês. Mas deixa eu destacar aqui algo que é importante, que eu falei pouco, porque agora eu já vou transitar aqui para essa fase um do discipulado. Eu queria falar com você rapidamente sobre recepção. Recepção. Muitos pastores, líderes, membros de ministério, líderes de ministério, cristãos envolvidos na missão da igreja, dão pouca importância à recepção. Recepcionar, principalmente os novos convertidos ou as pessoas que estão visitando a sua igreja bem, é muito importante para conduzir essa pessoa a uma tomada de decisão por Jesus. Com isso eu estou querendo dizer o quê? Que às vezes o evangelho é claro, é profundo, é verdadeiro, só que a forma como nós apresentamos ele, a forma como as pessoas veem o evangelho na gente, pode repelir as pessoas. Eu sempre digo, você tem que pregar o evangelho, e se alguém se espantar com o evangelho, não vir à igreja por causa do evangelho, tá tudo certo, a gente cumpriu o nosso papel. Agora, as pessoas não podem deixar de vir à igreja por causa da gente, por causa da nossa antipatia, da nossa arrogância, do nosso jeito truculento de ser. Nós fomos convertidos pelo Evangelho de Jesus e o Evangelho transforma o nosso comportamento. Então, nós precisamos nos conectar com as pessoas. E eu quero enfatizar isso. A recepção das pessoas na igreja é tão importante quanto o sermão. E com isso eu não estou querendo dizer e colocar aqui no mesmo pé de igualdade. Eu estou querendo ilustrar para fazer você entender que recepcionar bem as pessoas fazem com que elas se conectem àquilo que você vai dizer. Isso é muito importante. Eu vi um estudo uma vez de uma igreja batista aqui do Brasil, um estudo que ela fez dentro das igrejas batistas, é uma igreja missionária, é uma igreja focada na missão, e esse estudo revelou o seguinte, segundo a pesquisa, que as pessoas decidem se vão ficar na sua igreja, na sua comunidade, nos 8 a 10 primeiros segundos que elas chegam na sua igreja. Parece loucura isso, né? Parece uma estatística sem noção. Mas eu gostaria que você considerasse assim. Por quê? O que eles estão querendo dizer? Aquele velho ditado, a primeira impressão é a que fica. Quando um crente da sua igreja leva um amigo, um vizinho, um familiar para visitar a sua igreja, como essa pessoa é recepcionada? Ela é recepcionada com um calor humano, com palavras pensadas, de uma forma agradável para que ela se sinta bem no ambiente novo que ela está chegando, ou ela chega e aí a gente não faz absolutamente nada, a gente só cumprimenta ela com a paz do Senhor, ela nem crente é, e a gente dá a paz do Senhor para ela, e aí ela senta no banco, assiste a escola bíblica, o culto, a gente dá ali um cumprimento e vai embora. Ou a gente tem uma intencionalidade na recepção. Como eu disse, eu não vou falar muito sobre recepção hoje, mas eu gostaria de fazer um alerta para você. Talvez você esteja perdendo as pessoas, não é na pregação, talvez você esteja perdendo as pessoas na forma como você recepciona elas. Porque lembre-se daquele velho ditado: a primeira impressão é a que fica. Então, o que eu quero incentivar você? Separe na sua igreja local um grupo de pessoas, pode ser os diáconos, treine essas pessoas
para que elas recepcionem principalmente os visitantes, as novas pessoas que estão vindo à igreja. Que elas recepcionem essas pessoas com qualidade, que elas saibam o que falar, que elas saibam como se comportar, que a sua igreja tenha identificação, onde fica o banheiro masculino, feminino, onde fica o ambiente das crianças, se a pessoa chegar com crianças, onde é a classe que ela vai ficar no período da escola bíblica, enquanto o culto não começa, para onde essa pessoa vai ser encaminhada. Tudo isso faz parte da ação missionária para esse nosso tempo. Algumas pessoas podem dizer assim: ah, pastor, isso é frescura de pastor jovem, de igreja jovem. Na minha época eu não precisaria fazer isso. Mas nós não vivemos mais na época de 20, 30 anos atrás. Nós estamos num outro tempo. As pessoas mudam, o comportamento das pessoas mudam. E a gente não pode perder as pessoas por um capricho pessoal, por acharmos que, ah, não precisa disso. Tenha humildade, ouça com atenção e entenda que pequenos passos como esse podem influenciar na missão que você desenvolve na sua igreja. Então, eu não vou me delongar muito, como eu já me delonguei aqui, mas é muito importante que você desenvolva um treinamento para recepcionar as novas pessoas. Hoje o que eu estou fazendo aqui é dando um panorama geral. Lá no meu canal eu vou colocar alguns vídeos mais longos, mais trabalhados sobre esses temas, mas é muito importante que você entenda que aquilo que eu vou dizer agora não faz sentido nenhum se você não conseguir recepcionar bem as pessoas, ok? Então, por hipótese, você tem na sua igreja um grupo de recepção bem treinado. Aí está chegando uma nova pessoa para visitar a sua igreja. Quando ela chega na porta da sua igreja, aquela pessoa que você treinou vai recepcionar, dá para ela boas-vindas, que bom que você veio à nossa igreja hoje, é uma alegria poder receber você aqui. Olha, se você precisar ir ao banheiro, o banheiro fica ali, e aqui nós temos uma classe especial para as crianças. Se você quiser, o meu amigo aqui, a minha amiga, pode conduzir as crianças até a escola, para que eles aprendam sobre Jesus lá. Você percebe que isso não tem a ver com a igreja ser grande ou pequena, tem a ver mais com uma organização? É isso mesmo. Organizou, acontece. Pode ser numa igreja grande ou numa igreja pequena. E você não vai pagar, ou vai custar quase nada para você fazer isso. Ó, então eu vou levar sua criança lá para a classe das crianças, ok? E a pessoa fala, ok, muito obrigado. Agora eu vou te conduzir para uma classe, para um ambiente em que nós recepcionamos as pessoas que vêm nos visitar. E aí, essa pessoa que foi treinada vai levar esse visitante para aquilo que nós chamamos de classe de novos membros. Lá na minha igreja local, quando eu pastoreei em Santana, mais recentemente em Vila Terezinha, com alguns ajustes, nós chamávamos isso de classe de novos membros. Ou seja, todo mundo na igreja sabia que quando chegava alguém novo na igreja, no horário da escola bíblica, do discipulado, ela seria encaminhada para essa classe. Então é sobre isso que nós vamos falar com você, sobre essa fase 1, que é conhecendo Jesus. O que nós falamos nessa classe? Para essas pessoas que estão conhecendo a igreja, que estão se aproximando da igreja. Eu vou desenvolver isso com vocês a partir de agora. Só uma observação, essa fase 1, eu comentei aqui agora há pouco, que na igreja em que eu pastoreei, a igreja de Santana, nós fazíamos exatamente no período da nossa escola bíblica, né? No nosso caso da nossa igreja, os cultos eram aos sábados, começavam o culto às 11 horas da manhã, e das 10 às 11 era a nossa escola bíblica. E a classe de novos membros acontecia exatamente nessa primeira fase, das 10 às 11. Isso na igreja de Santana, que eu pastoreei, acontecia no sábado pela manhã. Só que na igreja de Vila Terezinha, onde eu pastorei mais recentemente, nós estávamos com muita dificuldade para fazer essa classe no sábado pela manhã. Pastor, mas e aí, esse conteúdo, esse ensino não vai ser apresentado? Não. Lógico que vai, melhor dizendo, ele vai ser apresentado. E o que nós fizemos? Nós criamos uma outra estratégia. Já que nós não tínhamos condições de ter uma classe de novos membros no período da manhã, na igreja de Vila Terezinha nós fizemos uma série de mensagens aos domingos, que era a fase 1 do discipulado, que era conhecendo Jesus. Então, o que eu queria que você entendesse? Esse conteúdo que você precisa ministrar nessa classe, se você não tiver estrutura para fazer uma classe de novos membros na sua igreja local, você pode usar, por exemplo, o sábado à noite ou até mesmo o domingo à noite, para que você faça essa série de estudos e incentive a igreja a convidar pessoas para participar com você desse processo. E eu vou falar um pouco mais sobre isso a partir de agora. Então, eu estou falando aqui da fase 1 do discipulado, porque eu queria compartilhar com vocês como é que eu faço na minha igreja local, como pastor, para conduzir as pessoas do primeiro contato ali na igreja até o batismo. Eu normalmente faço uma estratégia de conduzir essas pessoas para esse ambiente que nós chamamos de classe do discipulado, de fase 1, ou até mesmo construir um ambiente de série em que essas pessoas possam se conectar com a gente. Então,
Como que eu faço? Normalmente, eu tenho 2 modelos desse trilho de discipulado. Eu tenho um modelo mais sistemático, que é aquele que a igreja, normalmente estabelece, que algumas pessoas aqui conhecem, que é apresentar as doutrinas, de a cada encontro para essa pessoa. E eu criei um novo modelo, que é um modelo que apresenta as mesmas temáticas, só que de uma maneira narrativa. Então, uma forma é mais sistemática e a outra forma é mais narrativa. Então, eu normalmente transito nessas duas séries de estudos. Essa mais narrativa, a gente não tem livro escrito na denominação, é algo mais construído mesmo, e quem sabe um dia eu falo especificamente sobre ela. Mas agora eu queria falar com vocês sobre aquilo que está disponível para a grande maioria aqui das pessoas que me seguem, que é uma apresentação mais sistemática dessa primeira fase, desse ambiente de discipulado. É como eu faço na minha igreja local. Eu normalmente dou um tema para esses encontros. Então, seja na classe de novos membros, seja na série que eu desenvolvo num domingo, eu normalmente costumo dar um tema. Por quê? Porque um tema conecta as pessoas. Em síntese, eu estou falando do mesmo conteúdo sistemático que a grande maioria de nós tem. Mas eu coloco um tema porque o tema é uma forma de você atrair e conectar mais as pessoas. Por exemplo, lá na minha igreja em Vila Terezinha, eu fiz esses 8 encontros, que são mais sistemáticos, né? Com esse tema: uma jornada por transformação. Esse foi o tema que eu coloquei lá na nossa igreja e que foi uma grande bênção, e depois eu vou mostrar para vocês aqui o resultado desse processo, que a gente fez em 2024 na igreja de Vila Terezinha. Uma jornada por transformação. Qual é a ideia aqui? Eu já dou para a pessoa uma conexão e uma ideia de que é uma jornada, não é só um dia. As coisas não vão se resolver tudo num dia só, muito pelo contrário. As coisas precisam ser desenvolvidas. Então eu trabalho essa ideia de uma jornada. Então, por exemplo, ó, uma jornada, 8 encontros para uma decisão transformadora em sua vida. Imagine você chegar numa classe de novos membros, o primeiro dia, ou numa série de mensagens, e você dizer para as pessoas assim, principalmente para aquelas que estão visitando: olha, é muito bom ter você aqui. Nós acreditamos que Deus tem uma palavra para o seu coração. E hoje nós estamos iniciando aqui na nossa classe, estamos iniciando aqui na nossa igreja, uma jornada por transformação. São 8 encontros. 8 encontros que são capazes de mudar a sua vida. 8 encontros que eu desafio você a permanecer com a gente, que no 8º encontro eu tenho certeza que Deus vai transformar a sua história. Você percebe como isso é um desafio cristão? É algo profético, é algo evangelístico, é algo de quem tem fé e acredita no poder do evangelho. É sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um conteúdo intelectual apenas. Nós estamos falando de uma mensagem capaz de mudar a história da vida das pessoas. Então, no meu caso, eu trago essa ideia. Eu falo para as pessoas que nós vamos trilhar um caminho, que nós vamos desenvolver uma jornada, que nós vamos caminhar juntos em busca dessa transformação. Às vezes você precisa de uma transformação na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho. Às vezes você precisa de um rumo e um propósito para a sua vida. E Deus tem essa palavra e esse propósito para você, mas só que você tem que ter um compromisso com ele. Num tempo atrás, nós diríamos que, num contexto mais pentecostal, nós diríamos que isso seria uma campanha, né? Isso é um apelo pentecostal. Quando nós falamos essa expressão campanha, as pessoas ficam mais conectadas. Você vai lembrar que há um tempo atrás existiam pessoas que faziam campanhas na igreja que elas não queriam quebrar a campanha. Por quê? Porque elas acreditavam que ao final da campanha ia ter um movimento de Deus. A gente tem algumas restrições com essa narrativa, com essa ideia de que Deus é obrigado a fazer alguma coisa porque eu cumpro um determinado propósito ou coisa do tipo. Mas eu queria que você entendesse que, às vezes, conectar as pessoas e fazer elas entenderem que alguma coisa há de acontecer nelas, nesse período, é muito importante. Você não precisa dizer explicitamente ou apelar, né, como a gente diz, dizendo que não, Deus vai fazer e com certeza vai fazer, mas você pode compartilhar essa responsabilidade com a pessoa. Olha, a gente tem aqui 8 encontros, e se você se comprometer com Deus, se você crer no evangelho, eu tenho certeza que Deus pode transformar a sua vida. Então, você fala de uma forma que essa pessoa entenda que é uma jornada, e que essa jornada vai exigir dela uma decisão. Presta atenção aqui, ó, no tema que eu coloco: 8 encontros para uma decisão transformadora em sua vida. Quem é que tem que tomar a decisão? É a pessoa, e aí a gente vai apresentar o evangelho na expectativa que o Espírito Santo convença o coração dela e que ela tome uma decisão por Cristo. Beleza? Deixa eu compartilhar com vocês então, e agora é um momento mais rápido, talvez. Eu vou tentar compartilhar aqui de forma bem sintética, bem rápida, bem resumida, quais são os temas que eu desenvolvo
nessa primeira fase do discipulado. E eu vou dar aqui pequenas dicas de como eu faço isso, de como eu desenvolvo esses temas. Eu espero que seja útil para você. É importante dizer, eu sempre digo isso, né? Eu não estou aqui inventando a roda e nem quero que as pessoas me vejam como, agora tem a fórmula mágica. Não é essa a ideia. A ideia aqui é compartilhar com você experiências na expectativa de que você consiga desenvolver aí na sua igreja local esse processo, tá? Então, por exemplo, nós falamos sobre a Bíblia Sagrada, um manual para a vida. Eu queria chamar a sua atenção, perceba como aqui eu coloco temas específicos para conectar as pessoas. Todo mundo sabe o que é um manual. E aqui, quando eu ministro, por exemplo, essa lição, eu costumo dizer isso. Eu digo assim, olha, quando eu falo sobre essa lição, eu digo assim: tudo que nós compramos tem um manual. O seu computador tem um manual, o seu carro tem um manual, a sua televisão tem um manual. Por quê? O manual explica como funciona aquele aparelho. Nós também temos um manual. O ser humano tem um manual para entender as questões do nosso coração. E esse manual é a Bíblia. Eu não vou apresentar aqui todo o estudo, mas vocês percebem como a linguagem, como o tema, pode dar para você argumentos para conectar o coração da pessoa. Então, eu queria chamar a sua atenção para isso. Eu não vou me delongar nos temas, como eu disse aqui. Se você quiser que eu apresente o estudo de cada estudo, aí você vai precisar me incentivar também para que eu entenda que eu estou falando aqui para pessoas conectadas e interessadas no tema, tá? Mas eu falo, por exemplo, sobre um manual para a vida. O que é esse manual? A Bíblia Sagrada. Eu explico aquela velha explicação sobre a Bíblia, os 66 livros, dividido em duas partes, e a gente vai expondo o que significa a Bíblia. O segundo estudo, eu apresento esse tema, o Deus vivo e verdadeiro. Eu queria chamar a sua atenção e eu queria que você observasse isso. Perceba como a linguagem visual também chama a atenção das pessoas. Perceba como a apresentação, a imagem, de alguma forma, conecta as pessoas. Por quê? Porque a pessoa que está chegando na sua igreja agora, seja por meio da classe de novos membros, seja por meio de uma série que você está promovendo, ela não tem reflexões bíblicas profundas. Ela não conhece a Bíblia como você e os irmãos da igreja conhecem. Então você precisa atrair ela com algumas outras estratégias. E visual, a imagem, de alguma forma, conecta as pessoas. Então, por exemplo, eu falo sobre o Deus vivo e verdadeiro. Uma das coisas que eu falo nesse estudo eu pergunto para as pessoas assim: você acredita em Deus? Aí normalmente as pessoas respondem: sim, nós acreditamos em Deus. A pessoa pode ser não crente, ela pode ser uma pessoa que está indo na igreja pela primeira vez. Se você perguntar se ela acredita em Deus, ela vai falar assim: eu acredito. Aí a pergunta que você faz na sequência é: qual Deus você acredita? Porque será que o Deus que você acredita é o mesmo Deus da Bíblia? Nessa transição, a pessoa já vai ficar pensando: será que o Deus que eu acredito realmente é o Deus da Bíblia? Aí eu argumento, porque normalmente a gente tem uma visão de Deus como aquele homem velho, barba branca, sentado num trono. Mas será que esse é o Deus da Bíblia? E aí eu apresento o estudo sobre a pessoa de Deus. Eu mostro para a pessoa que está chegando na igreja, no estudo bíblico, de que Deus nós estamos falando, que Deus é esse. Aí eu falo sobre os atributos de Deus, um Deus onisciente, onipotente, onipresente, eterno. Se é um Deus onisciente, ele conhece o seu coração. Você percebe como uma doutrina bíblica profunda começa a falar com uma pessoa que não conhece a Jesus com profundidade, que não é cristã, mas daqui a pouco você está trazendo doutrinas espirituais para o coração dessa pessoa. E eu falo exatamente sobre isso, falo sobre a pessoa de Deus. Deixa eu correr aqui porque eu gosto de falar demais. O terceiro estudo dessa fase um, eu também troquei o nome. Olha o nome que eu coloquei. Por que sofremos? Por que nós sofremos? Esse estudo aqui é um estudo sobre pecado, sobre a queda. Mas em vez de você colocar lá a queda humana, sim, não faz sentido para as pessoas. Agora você explicar para ela o porquê que nós sofremos a partir de uma cosmovisão bíblica faz toda a diferença. Perceba que a imagem conecta com ela. A pergunta faz com que essa pessoa queira ficar até o final da lição, porque ela quer saber por que nós sofremos. Sabe por quê? Porque todo mundo sofre. Todos nós sofremos, sem exceção. Rico, pobre, alto, baixo, branco, negro, enfim, todos nós sofremos. A pergunta é por que nós sofremos? A Bíblia tem uma resposta. E aí a gente apresenta para essa pessoa a doutrina da queda. O quarto estudo dessa fase um, nós falamos sobre Jesus, o incomparável. Agora nós chegamos, irmãos, na cereja do bolo dessa fase um do discipulado. Esse quarto estudo ele é tão importante porque ele vai dar o tom para todos os outros estudos da série. Todos os outros estudos da série. Falar sobre Jesus e por que ele é incomparável, por que Jesus precisou vir ao mundo. E aí Jesus vai resolver agora o problema que nós estudamos na lição anterior. Jesus vai resolver o problema do sofrimento eterno do ser humano.
Jesus vai resolver um problema que dinheiro não pode resolver, que somente ele poderia resolver. Ele é incomparável. Não tem ninguém igual a Jesus. E aí nós vamos apresentar a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, de uma forma que a pessoa consiga conectar agora a importância da palavra, ela consiga conectar a pessoa de Deus, a santidade de Deus, ela consiga conectar o pecado e o afastamento de Deus que todo ser humano teve. E aí ela entende o porquê Cristo teve que vir ao mundo. É sobre isso que nós falamos. E aí, faz sentido para você? Você faz isso na sua igreja local? Como que é isso para você? Enfim, lá na nossa igreja a gente faz assim, a gente apresenta para a pessoa a obra de Jesus e diz que Jesus é incomparável, que nada, nenhum ser humano é igual ao nosso Senhor. Aí a gente vai agora, depois que nós apresentamos Cristo para essas pessoas, a gente vai para aquilo que nós chamamos de processo de salvação. Eu coloquei esse slide aqui só para exemplificar para vocês, mas quando eu apresento para os novos membros, as pessoas que estão chegando na igreja, o estudo, eu não apresento esse slide, eu apresento um tema. E por que eu estou dizendo isso? Porque agora os próximos 3 estudos, ou 4 estudos, eles vão dizer exatamente sobre essa obra de Jesus. Melhor dizendo, o quarto estudo a gente fala sobre Cristo, sobre o sacrifício perfeito dele, porque ele é incomparável, e a partir do quinto estudo nós detalhamos a obra de Jesus. E como nós fazemos isso? Apresentando aquilo que nós chamamos de processo de salvação. Nós fazemos isso apresentando essa sequência, né? Eleição, chamado, conversão, regeneração, justificação, adoção, santificação, perseverança e glorificação. Vocês lembram que eu disse que esse modelo de estudo é mais sistemático por conta disso? Nós agora vamos explicar sistematicamente como uma pessoa é salva. Lembra que aqui nós falamos sobre que Jesus veio para salvar o ser humano? Aí eu termino esse estudo aqui dizendo: e aí, você é salvo? Aí a pessoa fica com aquela preocupação, eu pergunto para ela: como que a Bíblia diz que alguém é salvo? Na semana que vem a gente vai começar a falar sobre isso. A pessoa ela quer saber, eu quero me salvar. Como é que as pessoas são salvas? Aí a gente começa a explicar então o plano de redenção, processo de salvação. Deixa eu ver aqui mais algum comentário, porque eu sei que o pessoal está comentando e eu gosto de interagir com vocês aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu tô controlando tudo aqui, gente. Às vezes minha cabeça dá uns bugs, mas eu tô aqui, viu? Eu tô vivo. O Augusto coloca aqui, maravilhoso. O quanto de série de mensagens que podemos elaborar com base nas lições bíblicas. Elas têm um ensinamento bíblico que dá base para novos convertidos. Excelente ideia. Isso aí, Augusto. Pegar esses conteúdos e aplicar ao coração das pessoas. É possível ter acesso a esse material? Eu vou falar sobre isso também. Mas obrigado pela pergunta. Rosinari. Eu vou decorando aqui os nomes, tá? Enfim, a Márcia coloca aqui, ó, faz muito sentido esses estudos. Então, esse estudo que a gente está falando aqui é a fase 1 do nosso trilho do discipulado. O que tem de diferente aqui? O que tem de diferente é que a gente está colocando alguns temas, a gente está incrementando, pensando na pessoa que não é cristã, pensando na pessoa que está se aproximando de Jesus agora. Então, a gente vai apresentar agora para essa pessoa o processo de salvação. E esse processo de salvação ele é dividido em 3 lições. Nós falamos numa lição sobre eleição, chamado e conversão, numa outra lição, regeneração, justificação e adoção, e numa terceira lição, santificação, perseverança e glorificação. Percebam que são doutrinas profundas e importantes para a apresentação do evangelho. Por exemplo, na lição que eu coloquei o tema Escolha Eterna, e aí eu coloco um subtítulo, Você foi eleito por Deus. Eu vou apresentar, então, os primeiros 3 temas desse processo. Eu vou explicar para a pessoa que é um processo, que Deus salva as pessoas nessa perspectiva, e aí eu vou falando para ela sobre a eleição, sobre o chamado, sobre a conversão, o que significa e o que é cada uma dessas afirmações, cada uma dessas expressões. Então, depois que eu falei sobre eleitos para a vida eterna, eu falo, por exemplo, de um outro tema, né? E aí agora aqui, se eu não me engano, é o quinto, sexto tema, que é sobre vida feliz. Repare, por exemplo, o tema dessa lição. Eu vou falar sobre 3 coisas. Eu vou falar sobre regeneração, justificação e adoção, mas o tema da lição é vida feliz. E perceba que uma pessoa que está se aproximando de Jesus, ela busca isso. Ela busca a felicidade, só que ela busca na fonte errada. Ela busca em lugares que não podem dar a felicidade que ela tanto deseja, tanto anseia. E nesse tema, a gente vai desenvolver isso com ela. E como a gente faz isso? Falando sobre regeneração, justificação e adoção. A gente trabalha esses 3 temas para mostrar que a felicidade está em pertencer a Jesus. Como eu disse, eu não vou entrar no detalhe dos estudos, mas dá para você ter uma ideia aqui do que a gente fala nesse estudo de número 6. E aí tem o estudo de número 7,
que é o persevere, que é uma outra expressão muito importante para o nosso tempo. As pessoas vivem um tempo de oscilação e a gente conecta essa ideia de perseverança com o processo de salvação, que tem a ver com santificação, perseverança, que é uma doutrina, e depois a glorificação. Então, eu queria chamar a sua atenção para que você entendesse que a gente começa apresentando para essa pessoa é, uma jornada que ela vai numa crescente. Dá para você entender isso? A gente está conduzindo essa pessoa a uma experiência de conhecimento sobre Deus, o plano de redenção, que está conduzindo ela para uma experiência. Por que isso é importante? Porque às vezes nós construímos nas nossas igrejas locais ambientes cíclicos, em que as pessoas elas não se sentem desenvolvidas. Então, esse é um ponto importante. Se uma pessoa chegar na sua igreja visitando pela primeira vez, deixe ela com essa sensação de que ela entrou nesse ambiente e saiu desse ambiente um pouco melhor. Saiu conhecendo alguma coisa, saiu entendendo alguma coisa a mais. E nessa crescente desse tipo de estudo, a pessoa vai sentindo desejo de continuar porque ela sente que ela está evoluindo, que ela está aprendendo, que ela está compreendendo. Agora ela sabe a palavra de Deus, a importância da Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora ela conhece o Deus da Bíblia, ela sabe que Deus é esse que ela segue, o que ela se propõe a seguir. Agora ela sabe por que nós sofremos, porque o mundo vive o que vive, as desgraças que acontecem no mundo. E agora ela sabe por que Cristo veio. Percebe que é uma crescente? E aí a gente vai revelar para essa pessoa como Jesus salva a humanidade. A gente começa a apresentar. Quando a gente começa lá na primeira lição sobre eleição, né, que nós falamos que nós somos eleitos na eternidade, que Deus nos elegeu lá na eternidade, a pessoa começa a entender que a salvação não é uma coisa que aconteceu agora. Deus está trabalhando nisso desde a eternidade. Então ela percebe que ela está se desenvolvendo, que ela está crescendo, e isso vai gerando conexão, compreensão, o Espírito Santo vai trabalhando e essa pessoa vai sendo transformada. Olha só onde a gente chegou aqui, daqui a pouco eu vou caminhar para terminar, porque eu falo muito e eu sei que você também cansa de me ouvir. Mas deixa eu dizer aqui que eu acho que é importante, só para a gente ir fechando as ideias. Eu acabei de falar aqui que nós trilhamos uma jornada e nós estamos agora no sétimo encontro, né? Que é o encontro que nós falamos aqui sobre persevere. Então agora nós vamos para o oitavo encontro. O oitavo encontro é um encontro em que a gente desafia a pessoa para uma decisão. E que decisão é essa? É uma decisão concreta para a vida. Porque nós vamos concluir aqui a ideia do plano de salvação apresentando para a pessoa que não existe meio termo, não existe o muro, né? Ficar em cima do muro. Ou você pertence a Cristo, ou você não pertence a Cristo. Nós vamos falar para ela que Deus está chamando ela por meio daquela doutrina que nós ensinamos, né? O chamado, Deus está chamando. E como Deus chama? Por meio da pregação do Evangelho. E a gente chega agora no oitavo encontro. Lembra que eu falei que são 8 encontros para uma transformação? Esse oitavo encontro precisa ser um encontro especial. Ele precisa ser um encontro que conecte as pessoas. E o que você vai falar nesse encontro? Você vai conduzir as pessoas a uma reflexão e uma decisão final. E aqui nesse encontro nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre o batismo. Normalmente, nos cultos evangelísticos, nós convidamos as pessoas a aceitarem a Jesus. Nesse propósito, ou nesse projeto que eu estou apresentando para você aqui, daquilo que eu faço na minha igreja local, eu não convido as pessoas para aceitarem a Jesus. Eu convido as pessoas para tomarem uma decisão de seguir a Jesus. Porque elas vão entender ao longo do estudo que quem aceita, quem, não é a gente que aceita Jesus. É Jesus que nos aceita. E ele oferece essa salvação gratuitamente. Só que eu preciso crer no evangelho, crer nessa palavra e me decidir. E como é que eu me decido? Não é levantando a mão segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, a minha decisão acontece por meio da minha declaração pública de fé. E essa declaração pública de fé acontece por meio do batismo. Você percebe como você conduziu essa pessoa, um encontro após outro encontro, para que ela chegue diante de Deus agora, depois de ter compreendido tudo aquilo que ela ouviu, a tomar uma decisão? E nós acreditamos, sinceramente, que essa decisão pode transformar a vida dela. Então, aqui é um ponto importante, porque o discipulado ele acontece com microdecisões. A decisão da pessoa ir à igreja já é uma decisão. A decisão dela voltar no segundo encontro, no terceiro encontro, já é uma decisão. Só que você precisa conduzir a pessoa a uma decisão radical, porque essa decisão vai dizer para você e para ela se aquilo que você ensinou de fato fez sentido para mudar a vida dela, para transformar a vida dela e conduzir ela para uma decisão real por Cristo. Perceba que aqui eu não detalhei nenhum dos estudos, eu estou passando para você só o esqueleto de como eu faço.
mas chega nesse último encontro, é um encontro especial. Eu falo sobre a morte de Cristo, falo sobre a decisão do batismo, explico o que significa o batismo e termino, se eu faço uma série, com uma canção, e eu convido essas pessoas para que no próximo batismo elas estejam declarando publicamente Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Esse é o movimento que eu faço na minha igreja local. Ah, pastor, mas quanto tempo essa pessoa se batiza? Depende. Se na minha igreja o próximo batismo for na semana seguinte, essa pessoa entender e crer em Jesus, eu batizo ela na semana seguinte. Aprovo no conselho, faço todo o processo que a nossa igreja tem como princípio e a gente batiza essa pessoa, porque ela crê em Cristo. Agora, uma das nossas irmãs perguntou aqui, o trabalho não termina. Nós temos a fase 2, a fase 3, a fase 4 do discipulado, que a gente pode conversar mais para frente. Mas você precisa entender que você precisa conduzir a pessoa a uma decisão, a uma transformação. E na minha igreja local é assim que eu faço. E graças a Deus, Deus tem sido misericordioso. E nas minhas últimas experiências, pessoas têm declarado Jesus como Senhor de suas vidas. E aí, aqui eu apresento então, nesse último slide desse tema, os estudos gerais. Olha lá o que eu faço. Manual para a vida, o Deus vivo e verdadeiro, por que sofremos, apresento Jesus, aí apresento o processo de salvação por meio de 3 estudos, falando sobre escolha eterna, vida feliz, persevere, e aí faço um encontro especial, um encontro final, seja na classe de novos membros, seja nessa série de domingo, de quarta-feira, enfim, seja o ambiente que for, eu desafio as pessoas a se decidirem por Jesus Cristo. E graças a Deus, irmãos, graças a Deus, tem sido uma grande bênção, e nós chamamos isso de uma jornada por transformação. Graças a Deus, pessoas têm sido transformadas, mudadas para a glória de Deus. É nesse sentido que esse tema que eu coloquei lá no início, ele faz sentido com esse objetivo que a gente está tratando aqui com vocês. Você percebeu que o que eu falei aqui não é nada muito detalhado? Eu apresentei para você aqui aquilo que eu faço na minha igreja local, que tem sido uma grande bênção para mim, né? Tem sido uma grande bênção para minha igreja local. E eu acho que isso é algo que, de alguma forma, a gente contribui para a missão de Deus, para o reino de Deus. Uma das coisas que eu destaquei aqui com vocês é que esse ambiente que eu tenho produzido aqui é um ambiente que eu acredito, Deus tem colocado isso no meu coração, mas eu tenho buscado fazer isso para pessoas que realmente estão interessadas nesse processo de se desenvolverem mais ministerialmente, os pastores, os líderes. E recentemente, algumas pessoas tem me perguntado, na verdade, na semana passada eu recebi 3 mensagens de pessoas que queriam se aprofundar mais. Vocês percebem que aqui eu dou um panorama, né, de tudo que eu faço. Mas eu tenho me dedicado um pouco mais a esse ambiente digital. Entendo que é parte da minha missão servir as pessoas nesse ambiente digital. E eu estava pensando esses dias e Deus colocou no meu coração da possibilidade de eu oferecer para os irmãos aqui, aqueles que me acompanham, aqueles que entendem que temas como esse são relevantes, de oferecer aquilo que normalmente as pessoas chamam, elas chamam de mentoria, né? De mentoria. Então, eu sinceramente gostaria de desenvolver um pouco mais esse tema, né? Da recepção ao batismo. Só que, como eu disse aos irmãos, dá muito trabalho fazer isso, produzir esses conteúdos, muito trabalho. E eu, sinceramente, me envolveria num processo desse só se tivesse muitas pessoas interessadas, conectadas, que tivessem de fato interesse de desenvolver isso. Aí a gente detalharia, por exemplo, estudo 1, o que a gente fala, quais são as estratégias, como a gente cria uma recepção que tem um pouco mais de profundidade. Trazer isso para um ambiente mais de sala de Zoom, por exemplo, e conversar mais com essas pessoas. Eu falei para vocês que iria apresentar aqui aquilo que Deus, pela graça dele, me permitiu viver nesses últimos anos, né, como pastor. Então, eu tomo posse na igreja de Santana em 2016. E nesse ano, pela graça de Deus, usando parte disso aqui que eu fiz, né, falei com vocês, ainda muito embrionário, a gente, pela graça de Deus, batizou 2 pessoas em Santana em 2016. 2017, nós batizamos 6 pessoas, para a glória de Deus. 2018, nós batizamos 8 pessoas na igreja de Santana. E em 2019, nós batizamos 18 pessoas. E aí, eu não sei se tem alguém aqui acompanhando que é da igreja de Santana ou foi e participou dessa experiência com a gente. Se tiver, comenta aqui. Talvez tenha gente aqui até que eu batizei, né? Então seria legal ter você comentando aí. Mas Deus deu a graça da gente vivenciar isso na igreja de Santana. Isso foi muito marcante pra gente. Aí em 2020 veio a pandemia, né? Então você percebe aqui nessa apresentação que em 2020 vem a pandemia. 2021 eu assumo uma outra função estratégica no meu ministério, né? Eu deixo de pastorear uma igreja local e começo a servir a denominação, a igreja, como diretor de comunicação. Então eu fico provavelmente 4 anos, né? 4 anos focado
em desenvolver outras áreas da igreja, no caso aqui a área da comunicação. 2024 eu assumo a igreja de Vila Terezinha. E por que que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu, pela graça de Deus, usei a mesma estratégia que eu usei em Santana, em 2019, onde a gente batizou, para a glória de Deus, 18 pessoas. No meu primeiro ano de pastorado na igreja de Vila Terezinha, eu usei a mesma lógica. Na igreja de Terezinha, como eu disse aqui, eu não fiz uma classe de novos membros, mas eu fiz uma série aos domingos na igreja, desenvolvendo esses temas. E nós batizamos 12 pessoas, para a glória de Deus. Foi uma experiência muito gratificante, e isso alegrou muito meu coração. No ano seguinte foram 2 pessoas, e aí, obviamente, por conta de algumas limitações pessoais minhas, da dinâmica, né, das minhas atividades ministeriais, porque eu não só pastoreava a igreja de Vila Terezinha, como eu também sou um diretor regional aqui dentro do meu contexto ministerial, né? Então tenho outras atividades, outras demandas. Mas o que eu queria que você entendesse? Que a palavra de Deus é poderosa. E eu coloquei aqui, ó, Paraná e coloquei Rondonópolis. Eu não sei qual foi o ano, talvez aqui o Augusto que está acompanhando com a gente possa ajudar. Eu me lembro de ter ido num um retiro de jovens na convenção lá no Paraná. Eu não me lembro o ano, era no período que eu era diretor de comunicação, eu fui lá. E no final do evento, né, eu preguei num momento do evento, do retiro, e eu preguei exatamente parte desse roteiro que eu estou apresentando para vocês aqui agora. E salvo engano, eu tenho até uma foto lá no meu Instagram. Nesse dia eu fiz o desafio, né? Porque como era um retiro de cristãos, de jovens cristãos, a maioria dos jovens que estavam lá, eles já faziam parte da igreja. E aí eu apresentei uma síntese, né, disso que eu falei para vocês, peguei um estudo ou outro, conectei ali, fiz um roteiro e apresentei em formato de pregação para eles. E no final desse encontro, eu disse para eles assim: eu queria desafiar vocês a declararem Jesus como Senhor da vida de vocês no próximo batismo na igreja local de vocês. Eu não sei se o Augusto vai lembrar, provavelmente ele estava lá. Salvo engano, tiveram 11 jovens, 11 ou mais, que foram à frente dizendo: olha, eu entendi o evangelho e eu quero declarar Jesus como Senhor da minha vida por meio do batismo. Jovens que estavam na igreja e não eram batizados, porque não tinham entendido, não tinham sido desafiados, não tinham sido conduzidos a essa experiência. Depois eu tive a mesma experiência num outro retiro de jovens em Rondonópolis. A gente foi participar de um retiro de jovens e lá no retiro eu fiz o mesmo desafio, fiz o roteiro, fiz o mesmo desafio. E para a glória de Deus, nós tivemos muitos outros jovens lá também declarando o desejo de descer as águas batismais e dizer que Jesus é o Senhor e Salvador de suas vidas. Ó, o Augusto coloca aqui que provavelmente tenha sido em 2023, né? 2023. Retiro aos pés da cruz. Eu não sei se o Augusto lembra a quantidade de jovens, mas assim, foi uma quantidade muito grande. Eu tô chutando baixo, 11, mas eu acho que foram mais de 20 jovens. Então, para eu não errar, eu sempre chuto para baixo, né? Mas o que eu quero que você entenda, que esse roteiro é um roteiro que pode ajudar você, na sua igreja local, a desenvolver e a conduzir pessoas do primeiro encontro ao batismo. E para mim tem sido uma espécie de missão mesmo, desenvolver esses temas. E Deus colocou no meu coração, depois que essas pessoas fizeram contato comigo, principalmente na semana passada, um jovem perguntou para mim assim: pastor, o senhor tem alguma mentoria para eu entrar e tal e participar? E de fato, assim, eu não tenho, não tem sido algo que eu tenho feito ultimamente, mas Deus tem despertado meu coração para isso, para que nos meus momentos pessoais, ministeriais, eu consiga, por exemplo, dedicar e ajudar a servir outros irmãos, abençoar a vida deles, né? Então, o que eu queria fazer hoje com vocês que estão acompanhando aqui, vocês que estão conectados comigo? Eu não vou abrir mentoria nenhuma agora, não tenho desejo, não tenho condição de abrir mentoria. Por quê? Porque eu acredito que para eu fazer um esforço desse, eu preciso ter pessoas interessadas. Então, eu queria deixar aqui, ó, é um QR Code e na descrição do vídeo eu deixei um link e vou colocar agora esse link também no grupo do Evangelho Prático. Se você está acompanhando com a gente aí o Evangelho Prático, eu vou colocar no grupo agora esse link, que é um link de interesse. O que eu quero saber? Se tem pessoas interessadas nesse tipo de conteúdo. Porque, irmãos, dá muito trabalho mesmo. E eu, sinceramente, gostaria de me envolver, de fazer um pouco mais, mas eu preciso de pessoas que estejam conectadas. Então, eu quis colocar aqui essa pesquisa de interesse. Então, você vai responder lá, é uma pesquisa. Obviamente, aqueles que têm interesse. Se você não tiver interesse, não é o que você quer, não precisa responder. Faça esse favor para mim, porque você me poupa, às vezes, de produzir coisas para pessoas que não estão muito afim, muito interessadas, né? Mas para você, temas como esse faz sentido? Pastor, valeria a pena um acompanhamento. E por que eu estou dizendo isso? Porque se, com a graça de Deus, futuramente eu faço uma espécie de projeto como esse de mentoria, eu gostaria de fazer par e passo. Eu gostaria de falar assim, ó, então o grupo de mentoria, tal dia a gente começa a classe de novos membros na sua igreja, tal dia a gente começa a série e tentar ir acompanhando semana após semana.
para entender qual foi as dificuldades, dar algumas dicas de como fazer um processo de mentoria mesmo. Porque eu fico imaginando, imaginou se eu tenho aqui, sei lá, 10 pessoas fazendo essa mentoria, e essas 10 pessoas estão fazendo o discipulado nas suas igrejas, e elas conseguem cada uma, por exemplo, batizar 5 pessoas. Imaginou, irmãos, o quanto isso pode ser produtivo para o reino de Deus? E eu acredito muito nessas verdades, por isso que eu estou aqui, né, me colocando à disposição, me expondo de alguma forma, porque eu acredito de fato que ações como essa podem de fato conduzir a gente a uma experiência comunitária, de fé, transformadora. E aí eu acho que é um ajudando o outro, né? Enquanto eu abençoo um amigo, um irmão, um líder, seja de ministério, seja um pastor, com um conteúdo como esse, outros irmãos me abençoam. Então, se você tiver interesse, se fizer sentido para você, acessa o link, faz lá, responde a pesquisa. E aí, se tiver aqui uma pesquisa assim, que tenha pessoas, né, dispostas, aí a gente pensa no formato dessa mentoria, como fazer. Obviamente aí não seria um link aqui no YouTube, mas seria algo tipo um Zoom, um Google Meet, algo mais próximo, né, para a gente conseguir interagir com essa turma, beleza? Fica aí então a nossa dica. Eu não poderia deixar de falar hoje, encerrar essa minha participação com vocês, e eu pediria por gentileza, fica mais um pouquinho aí, não vai embora. A gente tem aqui o mesmo número que começou a live, graças a Deus são todos aqui. É, eu queria lembrar vocês que há umas 2 semanas eu fiz aqui um evento lançando um kit de livros que também tem a ver com esse meu entusiasmo pela missão, meu desejo de alcançar pessoas e criar um movimento missionário a partir do ministério que Deus tem me dado. Eu escrevi, pela graça de Deus, 3 pequenos livros, são livros de bolso que eles têm um objetivo específico, que é conduzir todo cristão a uma experiência de compreensão do evangelho. Ele entende o evangelho, ele aprende a comunicar o evangelho, ele aprende a compartilhar o evangelho, a evangelizar propriamente dito. Então, eu queria lembrar você sobre esse conteúdo, é o Kit Evangelho Prático. Se você ainda não adquiriu o seu, eu gostaria que você, se quiser, obviamente, conhecesse o material. Isso pode ajudar você na sua vida pessoal. Eu queria que, se alguém aqui já recepcionou o seu kit, né? Porque teve, graças a Deus, assim, muitas pessoas pediram. No lançamento, assim, foi realmente algo que marcou a minha vida. A gente enviou para vários lugares do Brasil já. Então, se você recepcionou, faz lá o post no Instagram, me marca, quiser comentar alguma coisinha aqui. Eu tenho certeza que vai ser de fato abençoador aí para mim, porque a gente vai divulgando o conteúdo, e para os irmãos que ainda não conhecem. Então, a proposta desse kit é: você entende o evangelho, você comunica o evangelho e você compartilha o evangelho. São 3 pequenos livros, né? Tenho aqui na minha mão, sempre mostro. Deixa eu pegar aqui, ó, o kitzinho, sempre tô com o meu kit na mão. Semana passada eu tava com o kit na mochila e ofertei para um Uber. O Uber disse para mim assim que ele era espírita e que ele tinha aceitado o espiritismo porque ele leu um livro sobre o espiritismo. Eu tava com o meu kitzinho na bolsa e eu peguei os 2 livrinhos aqui, ó. Evangelho Pocket, que fala sobre o evangelho, e É Possível Recomeçar, e dei de presente para ele, e a minha expectativa é que Deus fale ao coração desse Uber. Olha aqui, os 3 livrinhos. Então, se você não pediu ainda, peça. Eu vou fazer uma live em algumas semanas, né? Tô me organizando aqui. Vou fazer uma live com as pessoas que pediram até 2 kits. Então, quem pediu até 2 kits, eu vou fazer uma live, uma live não, uma palestra. Vai ser via Zoom, não vai ser via YouTube. Vai ser uma palestra via Zoom ou Google Meet, que as pessoas vão poder interagir comigo. E nessa palestra, o que eu vou falar? Eu vou explicar um pouco mais sobre o kit e vou tentar é, apresentar para você como você pode usar o kit para a sua vida pessoal e para evangelizar alguém. Então, se você ainda não adquiriu, entra aí, ó, nos contatos, a gente já compartilhou lá no grupo, tá fixado lá, e vai ser muito bom poder compartilhar esse conteúdo com você. Foi o que eu acabei de falar agora, então se você adquirir até 2 kits, você vai poder participar dessa palestra com a gente. Ah, pastor, mas por que eu consegui só um? Porque a ideia é que você tenha um kit e você presenteie outro. Então eu quero desafiar as pessoas a se engajarem nesse movimento missionário mesmo. Então tá aí, ó, os dados, né? O nosso contato, o WhatsApp, você pode ler. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar lá no evangelhoprático.com.br. Entra lá, evangelhoprático.com.br, e aí você vai ter lá uma apresentação geral do projeto, e você vai conseguir, com a graça do nosso Senhor Jesus, você vai conseguir é, ter acesso aí a esse conteúdo, tá? Lembrando então da mentoria, não esquece, se você tiver interesse, fizer sentido para você, entra no link, preenche lá, e aí a gente vai conversando
quem sabe eu consigo, se tiver lá um bom número de pessoas, organizar uma mentoria para falar sobre esse tema, né, da recepção ao batismo, focar aí com alguns líderes e pastores, para quem sabe a gente conseguir batizar já mais umas 50, 100 pessoas, que bênção seria, né? Então essa é um dos nossos objetivos para essa noite, beleza? Então é isso, gente, muito obrigado, muito bom estar aqui com vocês. Peço que vocês continuem orando por mim, pela minha família, pelo nosso ministério. Aqueles que nos acompanham mais de perto sabem que tempos como esse são muito raros, porque a nossa agenda é muito lotada, mas eu coloquei no meu coração de separar um tempo para conseguir servir a igreja para além daquilo que eu faço dentro do meu contexto ministerial. E a minha oração é que seja uma bênção para todos vocês aí. Deus abençoe vocês. Vou encerrando por aqui. Se você puder depois, deixe um comentário, vai lá na minha rede social, compartilhe alguma coisa, interage comigo nas redes sociais, porque isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas, tá bom? Deus abençoe, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e mais uma vez muito obrigado pela participação e envolvimento de todos. Fiquem com Deus e até a próxima.